Você que está acompanhando a nossa série sobre rebranding já sabe que existem diversos tipos, certo? Nesse episódio, a gente vai falar de um case de rebranding de uma cerveja alemã, a Spaten. Adquirida pela Ambev recém-chegada no Brasil, essa marca tem mais de 600 anos de história. Para se destacar na sua categoria e se conectar com o público brasileiro, era necessário evoluir sua estratégia de marca e criar um universo visual e verbal, traduzindo de maneira inspiradora o legado de uma marca secular, mas que sempre olha para o futuro. Para entender melhor essa história, vamos conferir um papo sobre como foi todo esse processo. Oi, gente, sou Danilo Cid, sócio VP de criação da Ana Couto. E hoje estou recebendo aqui a Joyce Carvalho, que é Head de Marketing da Ambev, e ela vai contar um pouco para a gente do processo e das decisões por detrás do rebranding de Spaten. Então, Joyce, obrigado por ter vindo. Conta pra gente um pouco como é que é o seu trabalho, os seus desafios e aonde você quer levar a Spaten. Boa. Bom, Spaten é uma marca super nova no Brasil, né? Você sabe, Dan, você tá trabalhando com a gente desde o começo. Quando a gente trouxe Spaten para o Brasil, tinha um desafio super claro, que era de compor o portfólio de marcas da Ambev e de liderar um segmento que estava crescendo muito no Brasil. Então, a gente classifica as nossas cervejas e a forma como os consumidores nos veem, de acordo, obviamente, com o posicionamento de preço, mas também como as marcas se mostram para esses consumidores. Lá naquela época, parece que faz tanto tempo, mas enfim, tá aí do lado, a gente trouxe Spaten e falou, cara, a gente quer que essa marca seja a líder do segmento do Core Plus. O que isso significa, né? É a marca que vai liderar uma parcela do mercado de cerveja que olha para consumidores que estão super acostumados com as marcas do mainstream, mas que estão buscando soluções um pouco mais sofisticadas. Seja um sabor um pouco mais intenso, seja uma imagem um pouco mais sofisticada, seja uma linguagem um pouco mais, não é nem do lado complexo da coisa, mas evoluída. E aí a gente vê um trade-up de consumidores nesse sentido. Spaten veio para jogar nesse segmento. E acho que a gente tinha um desafio super claro que é como é que a gente trazia uma marca internacional que tem códigos muito sólidos na Alemanha, que é o país de origem, mas que fosse super contextualizado com o mercado brasileiro. Sim. Se a gente só fizesse o depara do que ela é na Alemanha para o Brasil, a gente ia ter cara de marca artesanal. E isso definitivamente não ia atender ao que o consumidor estava buscando, naquele momento. Então, acho que o rebranding, ou até a construção dessa marca, ela passou por um processo super importante da gente refletir e ter escutativa para entender o que o consumidor queria versus o que a gente tinha de solução e como é que a combinação dessas duas coisas precisava passar por um processo de transformação da marca para chegar de uma forma mais palatável, desculpa o trocadilho, para o consumidor. Legal. A gente respeitou muito a origem de onde essa marca nasceu e quais eram os códigos que a gente achava que eram interessantes e que ajudariam a gente a construir parte do posicionamento aqui no Brasil. Mas a gente não fez essa importação, A gente entendeu que a gente precisava dar uma abrasileirada na marca. E não no sentido de tropicalizá-la ou de trazer uma linguagem brasileira para a Spaten, que é uma marca super, super alemã. Mas muito no sentido de entender quais eram as nuances que a gente precisava mudar na marca para que ela vivesse mais no dia a dia do consumidor, como o consumidor brasileiro é, e olha e se relaciona com essa categoria. Então, acho que assim, a gente, os brasileiros, a gente tem uma relação com a cerveja, com a bebida alcoólica, com esse mercado, que é de momento de comemoração, de confraternização, até de relaxamento, mas sempre tem uma coisa meio social por trás disso. Quando a gente olha para marcas europeias, principalmente quando a gente fala de cerveja ou de bebida alcoólica, elas são marcas que estão pautadas mais em códigos artesanais, o que a gente enxerga como artesanal. Então tem uma coisa de uma tradição muito antiga, uma história muito antiga. E isso, quando é apresentado para o brasileiro, afasta. Porque o consumidor até olha para isso e fala, me parece algo de qualidade. Mas não é algo que ele tem para o dia a dia dele. Então acho que o nosso desafio era como é que a gente apresentava uma marca secular, com muita história, com uma origem super clara, no berço mundial da cerveja, que é a Alemanha. Como é que a gente trazia isso para o brasileiro, mas contava para ele que podia ser a cerveja do dia a dia, que não era necessariamente para uma coisa só para ocasiões super especiais ou só quando ele queria gourmetizar esse consumo. Então, acho que a gente olhou para isso e falou, precisa existir uma profunda leitura dos códigos e dos ícones dessa marca e como é que a gente moderniza sem descaracterizar ou como é que a gente
traz essas nuances do dia a dia sem perder a sofisticação e o premiumness que a gente queria importar dessa marca. Então, acho que quando a gente olhou para um processo de rebranding, foi muito no sentido de como é que eu respeito a minha origem, mas eu contemporanizo, né, como eu trago de forma mais contemporânea essa marca para o consumidor. Eu acho que, no fim, assim, a aliança desses dois territórios foi o mais importante para a gente quando a gente pensou em rebranding. Tem uma coisa que, depois que a gente trabalhou com vocês, assim, virou lei nas nossas comunicações e que a gente ama o conceito de neomedieval com precisão alemã. Porque tem tanto significado nessa expressão, né? A gente consegue levar isso para a materialização física da marca, né? Como é que a gente mostra os materiais, as composições, o design que isso vai ter. A gente traz isso para a linguagem da marca. Então, é uma marca que ela vai falar de uma forma mais calma, mais correta até, ela não vai ter talvez uma linguagem tão jovial, mas ela não pode ficar para trás, ela não pode não estar nas redes sociais que precisam ser comunicadas. Então, acho que tem uma coisa da gente, né, trazer o que era muito forte da origem e contemporaneizar. E eu acho que o grande segredo, assim, foi a gente entender que os opostos, eles podem gerar uma combinação surpreendente para o consumidor. Acho que esse foi o maior ganho, assim, que a gente teve do trabalho. Super, né? E a gente, quando trabalha muita marca, a gente fica procurando os tesouros, né? Eu acho que os opostos, os quase 700 anos de Spa, tem todos esses opostos que isso podem trazer, né? Uma marca de 700 anos que está aqui sendo relevante, né? Até provocando as pessoas de certa forma. Isso é um grande tesouro, né? Brincar com isso. Então, acho que é muito, muito bacana no projeto. Muito, muito. Acho que assim, a gente fala muito que a história faz parte de Spaten e Spaten faz parte da história. Então, como que a gente faz uso desses 700 anos, mas não olha só para trás? Como é que ela pode ser também uma marca que olha para frente, que traz novidade para o consumidor? E isso tem que ser em produto, em visual, em linguagem, no que a marca é, né? No que ela... Maravilha. Um elemento super importante do branding é o propósito, né? E Spaten, então, nesse sentido, o propósito é fortalecer a você ser autoridade da sua própria história. Fala um pouco desse caminho e por que dessas decisões, né? O que esse propósito entrega para as pessoas? No fim, quando a gente começou o nosso trabalho, o ponto inicial foi resgatar quem era a marca. Então, o que o DNA da marca podia entregar, talvez, para o DNA do consumidor. E aí o propósito nasce, obviamente, desse encontro entre o que são as verdades da marca, o que são os insights que a gente tira, né, do nosso target, enfim, do consumidor que vai se relacionar com a nossa marca. O que a gente entendeu é que existia um território muito rico ali no meio das duas coisas, que era sobre história. Então, a marca tem uma história muito, né, longa e mais do que isso, muito viva, porque foi se modernizando até que chegou até aqui. E para o consumidor também tem essa coisa de onde eu vim e onde eu cheguei. Ele vai evoluindo e mais do que isso, ele vai reconhecendo as conquistas através da história que ele foi traçando. Só que história era uma coisa que a gente não conseguia tangibilizar em termos de ativação da marca. A comunicação da marca podia ficar só pautada no passado e a gente tinha dificuldades para pôr isso para frente. Era uma conexão muito mais difícil com o produto, porque como é que você vai falar, né, do sensorial do líquido através de história? Isso é muito complexo. E a gente entendeu que existia uma outra coisa que conectava essas duas verdades, a da marca e a do consumidor, que era a força dessa história. Então a gente entendeu que a marca, ela olha para a força do ponto de vista de: se eu sobrevivi a quase 700 anos, definitivamente eu sou uma marca forte, né? Eu passei por uma série de coisas para estar aqui. E para o consumidor é exatamente isso. Se ele está onde ele está, e aí obviamente a gente olha para o nosso target e estuda quais são os comportamentos, os valores e até as coisas que ele busca quando ele consome uma marca, força é definitivamente algo que conecta essas duas metades. Porque para ele tem uma coisa de valorizar a própria força, de onde ele veio, onde é que ele chegou, e também de, ao se projetar, reconquistar ou reconectar com uma força que vem das outras coisas, que vem das marcas, dos produtos, dos lugares onde ele vai, das coisas que ele consome, e a partir daí ele está mais autoconfiante, ele está mais seguro, ele está mais forte. Essas duas coisas também se conectam um pouco com o que a gente vê no líquido, porque o líquido ou a cerveja Spaten tem uma intensidade de malte, tem um teor alcoólico mais marcante, e isso faz com que seja percebido com um sensorial forte. Então, a gente conseguiu juntar coisas que eram sobre a marca, sobre o consumidor e sobre o produto num propósito muito forte que
conecta essas três coisas e que consegue passar para o consumidor é o que a gente, de fato, né? Por que a marca veio, por que a marca está aí. Então, acho que quando a gente fala sobre, né, fortalecer as pessoas a serem autoridades da história delas, é muito sobre a gente poder ser essa ferramenta de conexão com a origem e de onde elas vieram, mas também ser quase que um caminho, assim, um guia, um farol para onde elas podem projetar e continuar projetando a sua força. Tem uma atmosfera de poder, né, que essa marca pode dar, né, dar para as pessoas, ela contribui com a história delas, né? Eu me lembro que a gente via coisas muito interessantes com o consumidor, que ele tirava foto com a Spaten na mão, num churrasco que fosse, e a gente via que havia um poder ali, né? Eu tô com a Spaten, de certa forma, né? Então, é muito interessante essa coisa da força, né, em relação a isso. E é interessante também como a gente vai olhando o visual, os equities da marca, tem muita coisa de força, né? Tem escudo, tem a diagonal, o verde, o branco, o dourado, tem muita coisa assim, né? Peso das coisas que a gente escolheu, né? E fala um pouco sobre essas decisões do visual para onde foi. Total, assim, a gente buscou nessa coisa da história, né? E, de novo, na história do neo-medieval, o que são códigos medievais? Códigos de 1397, que é quando a cervejaria Spaten foi fundada. É isso, assim, você olha para a arquitetura, é uma coisa super robusta e sólida e quadrada, de certa forma, né? Você vê peso ali nos materiais que foram usados. Isso é símbolo de força. Só que se a gente só olha para esse lugar e não moderniza a coisa, a gente vai ficar com um visual que a pessoa não se conecta. Ela olha para aquilo e fala, tá bom, legal, mas não é do meu dia a dia. Então, eu acho que quando a gente faz as escolhas visuais da nossa marca e, de novo, busca lá na origem dela quais são os ícones que a gente acredita que conseguem contribuir para o posicionamento, mas ainda faz a nossa leitura, então, você usou o brasão como exemplo. Como é que era o nosso brasão? É uma pá que lembra as pás utilizadas na produção de cerveja lá, né, no século XIV. Como é que a gente deixa essa pá tão original quanto a que era do passado, mas ao mesmo tempo com um design mais sofisticado, mais premium, que as pessoas gostem de ver, que tenha mais a ver com o que elas estão vendo hoje no dia a dia. Então foi um resgate de escolher o brasão e foi um resgate de tornar o brasão 3D, por exemplo. E aí a gente olhou para qual era o tom do dourado que ajudava a gente a ter uma luminosidade importante e sofisticada, mas que não ferisse ao que era o latão do passado. E aí a gente escolheu o couro, que era um material que é um material super nobre e que também tem resistência. Então acho que tem, né, essas nuances mesmo assim das escolhas do design que a gente foi trazendo para a Spaten, evidenciar os cortes secos, mas que eles não, que a gente combine a leveza das linhas douradas com isso. Então eu acho que foi muito sábio, assim, o trabalho que a gente teve de fato, assumir essa personalidade de peso, de força, mas de suavizar através de coisas que fossem menos esperadas, sabe? Super. E é muito bacana, eu falei dos tesouros antes, né? E você tem uma marca de 700 anos, é um tesouro, né? Então, a gente pôde viajar para o passado, entender que no medieval tinham várias coisas que sobrevivem, até as próprias coisas dos escudos, né? Os escudos que tem no time de futebol, os grafismos de chapados de cor, etc. Vem tudo lá de trás e isso pode ser usado de uma maneira muito contemporânea, né? Uma outra coisa que foi muito interessante foi tentar, já que é uma marca que tem este poder de atravessar o tempo, né? E tem essa força dela ter uma tipografia que atravessa o tempo também. Fala um pouco desse processo, como é que vocês acharam que é interessante fazer, né, esse projeto da tipografia também? Nossa, a tipografia, assim, foi o nosso asset mais feliz, assim, para ser honesta. Quando a gente olha para resultados, né, a gente tem uma pesquisa que a gente sempre faz na Ambev, que a gente entende quais são os assets mais diferenciadores de cada marca, né? Então, é a cor, é o shape da garrafa, é o ícone que tem no logo e assim por diante. E, bom, o Spaten está passando, na verdade, pelo 2º ano dessa pesquisa, que acontece anualmente. A gente é um bebê ainda, né? Uma marca bebê. O que a gente percebeu é que logo nessa segunda leitura, quando a gente introduziu a tipografia, ela já é reconhecida como um asset de Spaten. Então, as pessoas olham para a tipografia e falam, eu reconheço essa marca aqui. Foi muito rico, porque às vezes a gente minimiza o poder de uma letra, né? Do quanto
não só o que você escreve, mas como isso está escrito e como isso se apresenta visualmente para o consumidor, pode fazer toda a diferença. Essa história da letra, né, da tipografia que atravessa o tempo e que vai de um lugar mais rebuscado e que lembra mais talvez uma letra manuscrita para algo que é super digital, né, e que é só, na verdade, uma variação de espessura e de detalhes da tipografia, enriqueceu demais o nosso poder, assim, de design, de conversar no social e de trazer algo que fosse mais histórico e que essas duas coisas conseguissem conviver. Então, eu acho que a gente, quando começou o trabalho, nem entendia o valor da tipografia, o papel da tipografia para a marca. A gente sabia que era importante escolher uma tipografia que ajudasse a gente a ser, né, a criar identidade. Mas eu acho que nunca a gente entendeu, depois só que os resultados vieram, é que a gente falou, caraca, tá bom, tem muita coisa boa que pode vir só desse trabalho. Então, acho que a tipografia que a gente, né, depois batizou de Spa Pensando, foi super rica, foi muito, muito rica para o nosso trabalho. E tem um ponto interessante nisso, que foi acontecendo no processo, né? A Spa Pensando surgiu como uma oportunidade de criar mais performance, de criar mais reconhecimento, né? Até um post com ela você já identifica como Spaten, né? Então isso é uma coisa que está sendo construída. Então foi uma coisa que o processo também, ele vai dando oportunidades para a gente de desenvolver coisas. Eu acho que isso foi muito rico nesse processo. Muito. Processos de rebranding são feitos, né, para que gere mais diferenciação, mais reconhecimento. O que você sente hoje que a Spaten é reconhecida? Os consumidores reconhecem ela por que elementos? Quais são eles? Tá, a gente tem uma pesquisa que ela acontece anualmente, que ela mede, na verdade, o quão identificáveis e associáveis são os assets de uma marca. Então, a gente, de fato, desmembra todos os nossos símbolos, as cores, os encaixes, no nosso caso, né, o design da marca como a gente usa, os nossos símbolos, a tipografia, até, de certa forma, as assinaturas de filme, e a gente manda isso para análise, é feita, obviamente, uma rodada com o consumidor, e aí a pergunta que a gente faz para eles é se eles identificam aquilo, se eles já viram aquele símbolo de alguma forma, e a que símbolo aquela marca pertence. E eu acho que para a Spaten, a gente já consegue ser reconhecido pelo logo, obviamente, né? A coisa mais evidente que o consumidor conhece, até porque tem o nome da marca. Mas a segunda coisa que ele mais reconhece, por onde ele mais reconhece Spaten, é pela tipografia. Então, apesar de muito nova, foi algo muito dominante. E dali, você claramente enxerga um atributo de diferenciação. Porque se ele não associa a nenhuma outra marca, e é uma coisa extremamente nova, ele está associando a gente. Outras coisas que já saíram também nessa pesquisa. O próprio brasão, que é uma coisa que ainda precisa estar associado ou ao nome da marca, ou às cores da marca, para compor um elemento que seja mais identificável. O 1397, que é o ano de nascimento dessa marca, mas que por si só fala muito, e a gente tem usado ele como símbolo de diversos materiais, ele compõe uma série de coisas para a gente. E a combinação de cores. Então, quando a gente pega o verde e o branco, essa combinação das duas cores, no encaixe de embalagem que a gente está usando, com a flâmula, né? Com a flâmula, ele é reconhecido como um asset de Spaten. Porque a gente está numa categoria em que as cores elas são poucas e predominantes. Então, quando você olha para a categoria de cerveja, ou é vermelho, ou é amarelo, ou é verde. No fim, você tem variações entre essas coisas, mas a combinação dessas cores, ela não existe. Elas são, né, as marcas são majoritariamente amarelas, majoritariamente vermelhas ou verdes. Quando a gente entra nessa categoria e faz uma coisa muito marcada com o verde, que simboliza uma série de credenciais para o consumidor brasileiro, mas traz o branco e traz outras nuances que a gente tem, isso faz com que a gente também comece a se diferenciar, a ser vista como uma marca um pouco mais única para o consumidor. Isso também se reflete um pouco quando a gente olha para as pesquisas de equity, para as pesquisas de power, né, de quanto essa marca está se construindo. Tem uma série de atributos importantes que a gente olha lá, que obviamente não dizem respeito só à marca, mas tem muito a ver com o produto, como qualidade, se ela é feita com cuidado, quais os ingredientes que são usados ali. Mas acho que tem duas coisas que são importantes para a Spaten e que a gente acredita que o trabalho de rebranding foram essenciais para ajudar a gente a crescer nesses atributos. Eu acho que o primeiro é quando a gente fala que ela é uma marca que está na moda. Porque lembra que o nosso desafio era trazer uma marca secular para fazer parte do dia a dia das pessoas no Brasil. Então, quando a gente olha para esse atributo de
é uma marca que ela é percebida como tendência, como estar na moda, como estar atualizada, é muito importante dado como a gente usou os assets visuais, né? Porque cerveja é cerveja desde sempre. Então, cerveja estar ou não estar na moda depende muito da marca que está por trás. E o segundo atributo que a gente usa para isso é um que a gente fala sobre este produto ou essa marca me destaca dos demais. E esse também é um atributo super importante para a Spaten e que vem crescendo. Por quê? Porque quando uma marca te destaca do restante da multidão, é porque ela tem algo muito especial. E normalmente é a imagem que ela te empresta, né? Ou os códigos que você consegue de alguma forma expor, exibir. Então, a Spaten acho que está criando nesse trabalho todo, fortalecendo ícones e assets que estão ajudando a gente a crescer atributos que são tão importantes quando a gente fala de uma marca que quer se construir de uma forma diferente, única e, obviamente, sofisticada. Muito bacana, e muito bacana também a história toda de que um rebranding é uma coisa que vai sendo sistematicamente evoluído, né? Vocês aprendem com o consumidor também e vai fazendo essa gestão desse arsenal de coisas a partir do aprendizado, né? Totalmente. Então, muito, muito bacana. Em processos de rebranding, né, tem um papel que é super importante do visual, mas o verbal também, né, ele tem um papel, e especificamente em Spaten, a gente buscou, né, caminhos que trouxessem a coisa do histórico e do contemporâneo ao mesmo tempo, né? Fala um pouco de como é que foi esse processo do verbal também, ajudando nessa estratégia. Perfeito. Assim, a linguagem de Spaten, a gente foi compondo palavras e valores que eram importantes para a gente colocar na cabecinha do consumidor conforme a gente foi apresentando essa marca para eles. Então, tem uma coisa sobre história, sobre origem, porque eu estava indo lá na Alemanha e a gente sabe quais são os credenciais que as cervejas alemãs têm para o brasileiro. Tem uma coisa sobre autoridade, era uma palavra super importante para a gente. Então, acho que o trabalho do verbal, eu vejo que ele foi complementar, mas ele foi dividido de duas formas, assim. Acho que o primeiro foi quais eram as palavras que a gente queria escolher. Então, como é que a gente usava essas palavras a favor da construção da personalidade da marca, né? Por que ela fala isso e não fala aquilo? Qual é a escolha que ela vai fazer a partir daí? Então, acho que esse foi a primeira camada que a gente teve de escolha. E eu acho que a segunda foi quando o que a gente chama de tom de voz, que é como ela fala. Então, não só essas palavras, mas como elas são compostas. Qual que é a voz, né? Qual que é o jeito de falar de Spaten? E eu acho que quando a gente construiu o guia com vocês, o desafio que a gente tinha, como você mesmo já trouxe, era não ficar uma marca velha, distante e super quadrada. Então, como que a linguagem de uma marca que é pautada em tradição, em história, em passado, ela não fica professoral, ela não fica chata, ela não fica separada dos temas da atualidade. E aí, nesse sentido, a gente bebeu muito da escuta do consumidor, então entendeu quais eram as temáticas importantes para ele, quais eram esses territórios que tinham relação com a marca, como é que a gente suavizava, né, de certa forma, esse conservadorismo, essa tradição de Spaten, como é que a gente trazia a linguagem mais para o dia a dia. Então, eu acho que quando a gente vai, né, principalmente pensando em redes sociais, para a nossa estratégia de social, a gente tem que fazer certas flexões, né? Obviamente, a linguagem do Twitter é ainda mais avançada do que quando a gente pensa, por exemplo, na linguagem do Instagram ou da linguagem que vai para o site institucional da marca. Então, acho que olhar nessa régua de intensidade com vocês foi muito importante, né? Quais são as palavras que a gente nunca vai abrir mão, mas quais são aquelas que a gente pode flexionar? Então, talvez eu fale de autoridade nos meus textos institucionais e o que vai para o PR e o que vai para a comunicação talvez um pouco mais quando a marca fala dela. Mas como é que eu faço o consumidor falar da marca? Eu preciso ir para uma linguagem muito mais próxima dele. E aí, é claro, respeitando quem a gente é. E aí, eu nunca me esqueço da conversa que a gente teve sobre Spaten não é uma marca do engraçado, mas é uma marca que precisa trazer um certo humor. Então, tinha a história dela ser uma marca sagaz, dela ter um humor inteligente. Então, acho que essas foram as flexões que a gente foi fazendo em termos de linguagem verbal para conseguir, de novo, respeitar quem a marca é, mas trazer um pouco mais para o dia a dia das pessoas. É esse que é o jogo, né? Assim, a ser fiel, construir seu território, mas saber dialogar até com contextos, né? Você falou que tem momentos que são diferentes e de fato são, né? Você, quando escreve numa rede social, é diferente de quando você está fazendo um texto que é mais formal, mas você é você.
E aí acho que esse que é o jogo aí da construção de personalidade. Ao longo da nossa conversa, você já contou um pouco sobre resultados e coisas que vocês estão percebendo, né, depois desse rebranding, reconhecimento, né, o cliente reconhecer determinado equity e tal. Mas o que você pode me falar mais assim sobre os resultados já desse projeto, né, desse processo todo de rebranding? Tá. Assim, Spaten é uma marca super nova e a gente tem visto um crescimento consistente da marca. Então, em termos de participação de mercado, né, de crescimento de volume, acho que a gente está numa toada bastante positiva. Quando a gente fala especificamente sobre equity, né, ou sobre talvez uma medição mais direta do trabalho que a gente fez, é uma marca que também vem crescendo em power, né? Power é o jeito que a gente mede a força dessa marca. E aí, bom, trocadilho com a força é bom também. Mas o power de Spaten também cresceu. O ano passado, no final do ano, foi quando a gente teve o maior investimento assim que a marca recebe em termos de comunicação. E foi quando a gente conseguiu colocar mais na rua o trabalho que a gente já vinha fazendo com vocês. Eu acho que tem uma coisa, Dan, que é assim... Eu não sei se isso é tão palpável hoje, né? Porque a gente ainda está evoluindo muita coisa. Mas para mim tem uma coisa que é o que a gente definiu com vocês em termos de visuais e de design, isso vai retroalimentando o jeito que a gente vai também comunicando a marca. Ou transformando comunicações que a gente já fez. Então, vou te dar um exemplo. A gente teve a discussão de quais eram os materiais que a gente deveria usar para Spaten. Então, era uma combinação da madeira, do metal, do couro, de que tecido a gente ia trazer e como é que isso, de novo, construía para a força, para o propósito da marca, para o DNA que ela tinha, para a origem que ela carregava. A gente refez todo o nosso enxoval de trade, né? Então, todos os materiais que estão indo para a rua agora estão pautados nessa construção. E aí, o que a gente trouxe, né, que também foi um aprendizado do dia a dia, assim? Se eu posso construir a flâmula na embalagem, eu também posso construir a flâmula nos materiais de trade. E eles não necessariamente precisam ser a combinação do verde e do branco como é na embalagem. Mas se a flâmula é algo que eu acho importante, porque comunica uma série de coisas, ela vai estar lá, por exemplo, no pé de uma mesa compondo aquela estrutura. E isso foi, né? Eu estou falando de um resultado interno, mas porque mudou muito o jeito como a gente olhava para a Spaten. Eu acho que deu uma certa flexibilidade para várias coisas que a gente precisava fazer para a marca e que a gente não estava conseguindo evoluir. Então, a gente teve um trabalho de reconstrução de posicionamento, de propósito, de olhar para a origem da marca, e a gente resgatou uma série de coisas que hoje está virando o material do dia a dia. Eu acho que essa, assim, é a riqueza quase que imensurável do trabalho do branding. Porque é quando você consegue, de fato, pegar uma coisa que é só teoria e depois você vê virando no dia, né, na prática, dia a dia para o consumidor. Eu acho que tem uma outra coisa muito legal, que é a gente, dentro das pesquisas que a gente faz para, por exemplo, avaliar a efetividade das nossas comunicações, historicamente, até por dispersão de atenção, por o quão pasteurizada é a nossa categoria e pela quantidade de marcas que hoje se relacionam com o consumidor, tem uma métrica que a gente chama de recall, né, que é o quanto o consumidor lembra daquilo que ele viu associado à tua marca, e recall sempre foi um desafio, né, para a nossa categoria como um todo. A gente acabou de botar uma campanha nova na rua e foi a primeira campanha de Spaten que teve recall verde, né? Para quem não é o amante dos testes, como a gente o que isso significa? Que quando o consumidor vê uma comunicação de Spaten, ele lembra que é de Spaten. E isso só está acontecendo porque o que a gente está fazendo? A gente está construindo consistentemente os assets de marca. Então, naquela comunicação tem as cores da marca, tem os materiais que a marca usa, tem a linguagem que a marca fala, tem os ícones importantes da marca, eles estão todos lá compondo o cenário. E aí, quando você bate o olho, você fala, eu sei que esse filme aqui é de Spaten. Então, acho que, honestamente, talvez essa seja a métrica mais difícil e uma das mais importantes que a gente teve resultado positivo, assim, nos últimos tempos. E definitivamente é sobre uma construção de posicionamento, né? Sobre um trabalho de branding. Super legal, é bacana esse depoimento, né? E também a gente fala muito do ser, fazer e falar, né? Aqui, então a gente definiu quem Spaten é, mas essa coisa também de todo esse processo que a gente fez, né? Do mundo da marca, de ver como é que qual que é o tom da madeira do Spaten, foi quase uma discussão cultural, veio lá das castanheiras, da onde foram os primeiros beer gardens, né? Então, assim, é cultural também, né? Você tomar essas decisões, mas ser uma decisão que é consciente, que ela vai estar em diversos locais e daqui a pouco a madeira castanha vira propriedade de Spaten.
Então, isso é um trabalho muito interessante, né, assim, da história toda do branding. Que bacana que as pessoas estão super reconhecendo. Foi muito, muito bacana, acho que, construir essas coisas todas, porque tinha muita riqueza, né? E aí, de repente, o ponto de venda vai mudar e as coisas vão mudar e vai dar mais força ainda para a marca, né? Super. Assim, eu penso que o trabalho de branding, ele é um trabalho que ele luta com a arbitrariedade. Porque a gente que é dono de marca, a gente quer toda hora mudar porque a gente cansou daquilo. Ah, não, eu quero uma coisa mais bonita, eu quero uma coisa mais colorida, eu quero um jeito diferente de mostrar para o consumidor. Só que assim, no mundo que a gente vive, na quantidade de estímulos que as pessoas têm, obviamente para mim spa tem a coisa mais importante. Para você que tem milhões de marcas te bombardeando, é só mais uma coisa que você consome no seu dia a dia. Então, definitivamente, por mais que você olhe para a Spaten, você não vai dar tanta importância quanto eu dou. E aí, eu acho que o trabalho de branding e de resgatar essa coisa de quem a marca é, o que ela faz, o que ela fala, ajuda a gente a fazer isso de forma consistente e não arbitrária. Tudo tem que ser intencional, né? A escolha desse sofá ou da decoração desse escritório, ela foi intencional. Por que a construção da marca não vai ser? Então, eu sinto que esse é um pouco da reflexão que a gente passou também, sabe? De entender que todas as pequenas escolhas que a gente fazia no dia a dia, elas tinham que ter uma construção para algo maior. E né, o processo que a gente viveu de resgatar quem era essa marca contribuiu muito para isso. Tem uma coisa muito interessante também quando escuto, né, o que você está falando, que tiveram diversos grupos, né, que construíram essa história também, né? Não foi uma solução que a gente trouxe para vocês, foi uma solução que a gente foi depurando com vocês, é uma cocriação de fato, e eu acho que depois de fazer a gestão dessas coisas que vocês também criaram, acho que tem uma ownership que é super importante, um alinhamento aí também desse entendimento aí. Teve tanta discussão para a madeira da castanheira para o ponto de venda, que tem um alinhamento de todo mundo que criou isso também, né? Então é bem interessante. Imagino que tem um grupo alinhado e preparado para fazer isso, por causa do processo também. Como é que é isso, um pouco? A gente tem que ser os guardiões da marca, né? Então, partindo desse estudo, desse processo, né, do trabalho todo de branding, a gente tem que começar a fazer o cascateamento dessas informações para os diferentes grupos que vão operar, de fato, essa marca. Então, eu dei o exemplo do material para o ponto de venda, mas também tem os materiais que vão para eventos. Também tem as coisas que depois vão só para a nossa estratégia de social. Então, acho que quando você fala da gente retroalimentar também essa gestão, é um pouco desse processo de pegar uma coisa e quando a gente vai testar na vida real, entender que precisa ter ajuste ali. Então, talvez esse elemento que a gente acha que é tão importante não consegue ser tão flexível a ponto de chegar para o consumidor dessa forma. E aí a gente tem que voltar a fazer esse retroplanejamento e entender, tá bom, então qual é a melhor maneira ou de flexionar isso ou de tornar isso um pouco mais universal para todas as frentes de atuação da marca. Então, acho que é muito importante que existam esses guardiões, que sejam mais caxias mesmo com o processo, mas que a gente tenha uma escuta muito ativa de quem está operando essa marca na ponta e fazendo todas as execuções, para depois trazer isso de novo como input para o processo de retroplanejamento. Sim. Uma marca que vai iterando, né? Ela vai melhorando conforme as coisas vão... A gente vai aprendendo, né, com a implementação. E como é que foi esse processo trabalhando especificamente com a gente, com a Ana Couto, né? Como é que... fala um pouco desse processo aí de construção. Assim, Dan, foi primeiro, né? De muito aprendizado, de muita troca. Porque eu acho que desde o início existiu um interesse genuíno de vocês entenderem quem era a nossa marca e, mais do que isso, quais eram os nossos objetivos de negócio, né? Por que é que a gente precisava fazer aquele trabalho. Eu, particularmente, amo todas essas coisas que vêm da teoria e, como eu falei, da não arbitrariedade. E eu acho que a Ana Couto tem um profundo trabalho de pesquisa que nutre as escolhas que a gente vai fazer daqui para frente, né? Que nutriu e que ajudou bastante a gente a tomar algumas decisões. Então, trabalhar com vocês foi muito bom porque eu sentia de uma forma um complemento muito grande de coisas que, por mais que nós fôssemos os donos da marca, vocês foram buscar histórico e conectaram esse histórico da marca ao histórico do contexto. Então, né, eu não me esqueço daquele board que a gente fez sobre as tipografias alemãs. Então, o que é que estava na moda na época onde o Spaten foi, né, quando o Spaten foi lançado? De onde a gente poderia beber da fonte? Isso também faz com que a gente seja menos centrados na marca.
e tenha mais flexibilidade de conexão com o consumidor. Porque é menos sobre a gente fazendo descer igual abaixo uma série de coisas que a gente acha bonita e mais sobre a gente bebendo na fonte de coisas que estão pautando a cultura. Então, acho que isso também é um valor, assim, inestimável, que é sair da marca como centro e ir para a cultura como centro, para contexto como centro. E por isso que ter um parceiro que tem metodologia, que tem experiência, que, enfim, tem processo para fazer acontecer, ajuda a gente a beber de fontes que no dia a dia a gente não bebe tão fácil, não encontra tão fácil. Eu acho que também tem uma coisa de vocês terem uma humildade muito grande de troca, né? Então, vocês trouxeram um download de materiais muito grandes pra gente. E a gente foi cavando com vocês algumas coisas do tipo, mas e isso? E aquilo? Eu também preciso dessa visão, eu também preciso dessa linguagem. E aí vocês foram cavando e aprofundando e refinando esse trabalho. Então, acho que assim, foi um processo longo, não é simples, principalmente quando a gente fala de uma marca com ambições, mas mais do que isso, de uma grande corporação, de muitos stakeholders, onde a gente tem, né, muita conta para prestar, e que eu acho que teve uma parceria, uma paciência, mas mais do que isso, assim, uma expertise finíssima sobre a coisa e como a gente podia, né, alimentar o processo dessa marca e fortalecer essa marca para chegar num resultado que certamente vocês sabiam que a gente ia chegar. A gente viveu essa confiança do processo porque a gente não sabe o que a gente espera lá da frente. Vocês sabem. Então, acho que ir pautando esse caminho foi super importante pra gente, assim, deu muita tranquilidade e hoje, obviamente, a gente tá, né, mais do que confiantes no resultado, vendo ele acontecer. Então, foi ótimo. Muito bacana você dividir com a gente como é que foi o processo, porque, de fato, aqui a gente acredita genuinamente, né, de impulsionar o valor de pessoas e organizações. E de fato, eu acho que tem uma coisa na jornada que a gente vai descobrindo a melhor maneira de fazer. E teve muita profundidade, muita pesquisa, e acho que a marca era algo que muito rica, com uma história de 700 anos, não é qualquer marca, né? Então, assim, tem muita força nisso. E pra gente também foi muito bacana. Obrigado pela sua confiança, tá bom? Então, gente, obrigado por estarem com a gente até aqui. Queria agradecer mais uma vez a Joyce por vir aqui e gentilmente, né, conversar sobre o processo com a gente. E é isso, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Ainda não está claro como o branding pode gerar resultados reais para a sua marca, assim como aconteceu com Spaten? Em algum lugar dessa página você vai encontrar um botão para marcar um papo comigo. Agende e vamos conversar sobre como gerar resultado para o seu negócio.